Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando sobre os Salmos e hoje o Salmo 125. Com esse número chegamos a um momento muito significativo, faltando apenas 25 salmos para concluirmos o total de 150. Quando iniciei esse projeto, eu tinha em mente o tamanho do desafio e também a extensão que ele levaria na sua conclusão. Mas eu sempre acreditei na relevância, na importância dessas reflexões, simplesmente porque estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. É claro que a leitura por si só já é algo significativo, já é algo maravilhoso, porque diz respeito à palavra de Deus. Eu me recordo das primeiras palavras do livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 3, quando Jesus disse para João: bem-aventurados aqueles que leem e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa lei, porque o fim está próximo. Então a felicidade está realmente na leitura, na meditação, na obediência e prática da palavra de Deus. Outra coisa que me chama a atenção com respeito aos Salmos é que após essa caminhada de 124, já que hoje é 125, a gente tem aprendido muitas coisas. O próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, em um dos 4 evangelhos, o escritor, na verdade, diz que Jesus, no livro de Lucas, capítulo 24, que a partir daquilo que dizia na lei, nos salmos e nos profetas, a respeito dele, ele comunicou aos seus ouvintes. Interessante, são as 3 divisões básicas do Velho Testamento: a lei, que é a Torá, os salmos, que são os 150 que nós aqui estamos meditando, e os profetas, que são vários livros, profetas maiores e profetas menores. Esses livros, o Pentateuco, os profetas e também os salmos, falam sobre Jesus. É por isso que nós temos aprendido muito a respeito dos salmos, olhando exatamente para os salmos proféticos, e já falamos sobre isso. Mas hoje o Salmo 125 é o salmo em questão. E como vocês já sabem, do Salmo 120 ao Salmo 134, nós encontramos esse conjunto de salmos que são chamados de salmos de romagem, salmos de romaria, de peregrinação, daquele caminhar de uma cidade em direção a Jerusalém, no ato do culto e louvor ao Senhor. E como já disse antes, essa experiência dos salmistas nesses salmos apontam para a igreja de Jesus. Enquanto que os hebreus faziam essa peregrinação em direção a Jerusalém e ao templo em particular para o culto e adoração ao Senhor, nós cristãos, com base na fé em Jesus, também somos peregrinos, somos forasteiros, porque nós estamos caminhando em direção a Jerusalém celestial, a pátria eterna nos céus. Como diz lá o texto de Hebreus capítulo 11, falando sobre Abraão e tantos outros que peregrinaram no deserto e na cidade e na terra de Canaã, não compraram, ou melhor, não foram proprietários de nenhum pedaço que a sola do seu pé pisou, mas sabiam que Deus iria e que estava separando para eles a cidade eterna, a cidade na glória eterna em Cristo Jesus. Mas o que temos a aprender com o Salmo 125? Nós normalmente temos em memória o verso 1 do Salmo 125, que diz assim: como os montes, ou melhor, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Vou corrigir porque eu fiz uma leitura equivocada. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. É interessante que o escritor do Salmo 125 faz uma analogia, faz uma comparação entre aquele que confia no Senhor e a cidade de Sião. A cidade de Sião, ou Monte Sião, porque tanto faz Monte Sião ou cidade de Sião, tem a ver com a cidade santa, a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém
estava construída sobre uma alta montanha e que havia montes ao redor que eram defesas naturais realmente daquela cidade. E por ser uma montanha, a cidade realmente não estava sujeita, não podia ser abalada. E então o salmista diz assim como a cidade ou o monte Sião está firme e forte, assim está firme e forte aquele que confia no Senhor. E aí é claro que está no plural, os que confiam no Senhor. Confiar, meu querido, minha querida, não é algo imposto. Confiar não é uma decisão que atravessa o coração da pessoa no sentido de que ela é obrigada a fazer, ela faz contra a vontade, não. Confiar é uma escolha. Toda vez que você encontrar o verbo confiar da atitude do homem em relação a Deus, você observa uma escolha, uma decisão. Até porque se a pessoa faz por imposição, primeiramente ela não se julga ou ela não se vê responsável pelos resultados, pelas consequências. Segundo, quando não houver mais, digamos assim, a imposição, a pressão para que ela permaneça confiando, ela deixa de confiar. Então, o que a Bíblia fala é de confiar como escolha. A Bíblia diz, por exemplo, em Jeremias capítulo 17, verso 6, que diz assim, verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. E aí compara com o Salmo 1, que diz praticamente a mesma coisa. Confiar, portanto, é uma escolha. O texto de Isaías, capítulo 26, verso 3, diz assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz os que confiam em ti, porque eles confiam no Senhor. E aí diz no verso 4, confiai, pois, no Senhor, pois o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Então, confiar é uma escolha, e a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. A montanha sobre a qual está a cidade de Jerusalém é uma montanha, é um monte inabalável. Eu me lembro, e eu acho que já contei essa história, mas eu vou repetir. Houve um terremoto, como agora, recentemente teve um terremoto na Bahia, no interior da Bahia. Há muitos anos atrás teve um terremoto aqui na região do estado do Rio de Janeiro, mais na região Rio e Grande Rio, chegando a algumas cidades próximas. Pois bem, foi uma coisa assim que gerou muita preocupação, temores, pessoas ficaram preocupadas. O Corpo de Bombeiros, o número do Corpo de Bombeiros foi tocado insistentemente porque as pessoas estavam temerosas de que alguma coisa mais grave poderia acontecer. Mas o que me chamou a atenção foi que na reportagem falando sobre o episódio, um bombeiro contou que uma senhora desesperada ligou pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo a ação dos bombeiros para salvá-la daquilo que ela sentia estar acontecendo na sua casa. E ela ligou dizendo mais ou menos assim, por favor me salve, a minha casa tremeu, eu senti essa bala aqui na minha casa, na minha região, e foi falando do seu drama. E então o bombeiro muito hábil disse, minha senhora, onde a senhora mora? Para que possamos então checar e ir até o seu encontro. Eu moro na cidade de Petrópolis, então eu senti a terra tremer. E o bombeiro, imagina ele sorrindo, dizendo, minha senhora, não se preocupe, a cidade de Petrópolis está sobre uma montanha, não se abala. É isso que a Bíblia está dizendo aqui no Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas que permanece para sempre. Confie no Senhor. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque toda a sua dependência em Cristo. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus, porque Jesus é a rocha eterna que não se abala. É interessante que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, diz mais ou menos assim, que Deus remove as coisas abaláveis para estabelecer as coisas que não se podem abalar ou que não podem ser abaladas. Deus remove as coisas abaláveis, as coisas que não têm consistência, as coisas que foram mal construídas, as coisas que não têm alicerce forte. Ele remove toda estrutura frágil, toda estrutura fragilizada, toda estrutura que não se sustenta,
Ele remove essas falsas estruturas, frágeis estruturas, e coloca a estrutura forte e inabalável que é o Senhor Jesus na vida de todo aquele que nele confia. E aí no verso 2 do Salmo 125, o salmista diz assim: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O verso 1, se você observou, contrastando com o verso 2, o verso 1 fala da pessoa em relação a Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Já o verso 2 é o contrário. É Deus em relação ao seu povo. Aqueles que confiam em Deus são comparados ao monte Sião, que não se abala, não se pode abalar, não se pode sacudi-lo. Agora, o que acontece com os que confiam em Deus? E aí o salmista diz: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. É interessante, a palavra aqui que diz no verso 2 da primeira parte, diz: como os montes cercam Jerusalém. Jerusalém, como falei para vocês agora há pouco, é uma cidade que está no alto, na parte alta daquela região, e mais ainda, além de estar num lugar alto, de difícil acesso, digamos assim, naquela época havia dificuldade de acesso, hoje não, mas também, além de estar num lugar alto, havia montes ao redor da cidade de Jerusalém. Isso quer dizer que, além do acesso difícil, havia realmente esse conjunto de montes que protegiam a cidade. E aí o salmista diz: como os montes cercam a cidade de Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. É interessante o jogo de palavras, porque o texto diz, na primeira parte do versículo 2, que os montes cercam a cidade de Jerusalém. Bom, cerca, como é que você vê uma cerca? Depende. Há pessoas que olham para um conjunto ou para uma cerca ao redor de, vamos supor, uma casa cercada, que tem como acontece nos sítios, nas mini fazendas, onde você tem aquela cerca ao redor da casa. Pois bem, a cerca pode ser vista como limitadora. A cerca pode ser uma espécie de dizer: olha, daqui você não pode passar. Esse é um ponto de vista. Há pessoas que olham para as cercas como limitadoras, como impondo um cerceamento de liberdade, etc, etc. Mas, por outro lado, uma cerca pode ser vista como proteção, como cuidado. E então o salmista diz: os montes ao redor de Jerusalém que cercam a cidade não são para impor um limite, sendo limítrofes realmente, ou seja, estabelecendo a cidade começa aqui para quem entra e a cidade termina aqui para quem está dentro dela. Mas só que o salmista não vê os montes como barreiras, como limitações, mas como uma analogia à proteção e ao cuidado de Deus. Para qualquer tentativa de invasão, os montes protegiam a cidade de Jerusalém, como Deus protege as pessoas que nele confiam. É interessante, comparando o verso 1 com o versículo 2, a gente observa que Deus só pode proteger aquele que nele confia. É óbvio, isso é muito claro. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado. Ponto. Mas no verso 2, como os montes cercam a cidade, assim Deus está ao redor do seu povo para proteger o seu povo, e ainda mais, desde agora e para sempre. E aí faz uma analogia entre o monte que não pode ser abalado, que permanece firme, como Deus, que é firme no cuidado e na proteção daqueles que nele confiam. Jesus disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem.
e dou-lhes a vida eterna, e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. E meu Pai, que deu essas ovelhas para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Cristo falou isso em João capítulo 10, versos 27 e 28. Quer ter tranquilidade? Quer ter segurança? Confie em Jesus. Há muitas pessoas que estão com medo. Até certo ponto, o medo é benéfico, no sentido de que uma pessoa que tem medo do perigo não se expõe ao perigo. Então, nesse sentido, o medo é uma defesa, instintiva até. Por causa do medo, a pessoa recua, retrocede, busca proteção. Nesse sentido, o medo é benéfico, mas até certo ponto, porque há pessoas que, por causa do medo, se limitam, não avançam, não progridem, elas não seguem adiante, elas recuam, elas retrocedem, elas voltam atrás. Eu me recordo quando Jesus estava indo em direção, ou estava indo com Jairo até a casa de Jairo para curar a filha de Jairo, que estava terrivelmente enferma. Jairo havia saído de casa para clamar ao Senhor Jesus. E é interessante que quando no meio do caminho, imaginamos a cena, vieram alguns homens da casa de Jairo e disseram para ele: não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. E aqueles homens não estavam inventando história, eram pessoas que realmente estavam falando a verdade. Mas diante do que eles falaram, Cristo não negou os fatos, Cristo não disse que era invenção, que era fake news, como a gente ouve por aí. Não, ele disse, ele sabia que era verdadeira a informação que os amigos de Jairo estavam passando ali. Mas sabe o que Cristo falou para Jairo? Não tenha medo, apenas creia. E aí sabe o que Jairo fez? Prosseguiu na caminhada com Jesus até a sua casa, e Jesus entrou na casa de Jairo, com Pedro, Tiago e João, e chegando até ao quarto onde estava a filha dele, estava a esposa de Jairo, os 3 apóstolos, Jesus, a garota morta. E Jesus olhou para aquela menina, tocou em sua mão e disse: Talitá cumi, ou seja, menina, eu te digo, levanta-te. E ela se levantou porque Cristo a ressuscitara. Pois bem, Jesus disse: não tenha medo, apenas creia. Meu querido, a Covid está aí, a quarentena está aí nessa flexibilização, nesse retorno gradual à atividade, mas ainda há pessoas com medo. Medo da contaminação, medo da violência, medo de tantas coisas, medo do desemprego, medo da falta dos recursos. Mas a Bíblia diz que contra o medo vem realmente o amor de Deus. É por isso que 1 João capítulo 4, verso 18 diz que no amor não há medo, porque quem tem medo ainda não foi aperfeiçoado no amor, porque o amor lança fora todo medo. Então confie no Senhor, porque diz o texto: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Jerusalém era a cidade querida e amada do povo hebreu, mas também foi a cidade que Deus havia escolhido para nela colocar o seu nome. Jerusalém está lá na Palestina hoje. Desde aquela época ela permanece no mesmo lugar. Só que há alguém muito mais importante do que aquela cidade, são de fato as pessoas que ali moram. Você e eu somos mais importantes para Deus. Cristo não morreu por Jerusalém, Cristo morreu pelas pessoas que moram nela ou moravam nela, como ele morreu por você, por mim, por todos nós. Ele veio para salvar cada um de nós. E aqui no verso 3 do Salmo 125 diz assim: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. E aqui a gente vê um contraste, porque no verso 2 diz: como os montes
ao redor da cidade, que cercam a cidade de Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Mas no verso 3 diz assim: o cetro da impiedade não permanecerá sobre a terra dos justos, a terra que foi dada aos justos. Do contrário, os justos praticariam a injustiça. Sabe o que o texto está dizendo? É que Deus não nos vacinou contra problemas. Deus não nos imunizou de aflições. Aquele povo que confiava em Deus, aquele povo que tinha a proteção de Deus, não teve nenhum tipo de dificuldades. Ao contrário, enfrentaram muitas lutas, batalhas, guerras, incontáveis guerras. Mas Deus estabeleceu um limite, ou seja, Deus não permitirá que o cetro dos ímpios, Deus não permitirá que o cetro dos ímpios prevaleça sobre a sorte dos justos, sobre a terra dada aos justos. Por quê? Os hebreus, desde o dia em que eles colocaram os pés naquela terra, sofreram embates, guerras, tentaram dizimar, acabar com aquela nação, tentaram se apropriar de suas terras, mas Deus estabeleceu um limite. Deus não permitiu que o cetro, que cetro é poder, cetro tem a ver com império, com imperadores, com ditadores, com aqueles governantes impiedosos, incrédulos, que não temem a Deus nem respeitam ao outro. Pois bem, esses se levantaram contra o povo de Deus para desbaratá-los, para destruí-los, para expulsá-los da terra. Mas Deus disse assim: não, há um limite. Por que Deus colocou limite? Para que os justos não pratiquem a injustiça. Meu querido, você está passando por dificuldades, você está enfrentando problemas, está sendo difamado, sendo caluniado, estão falando mal de você, querem destruir a sua reputação, querem acabar com o seu casamento, querem que você se dê mal na vida. Olha só, Deus está vendo tudo isso. E na hora certa, Ele vai dar a vitória para você, porque Ele não vai deixar que o cetro da impiedade prevaleça sobre a sua vida, para que você não venha fazer, para que você cometa algum erro. Quanta gente, por causa da maldade dos outros, passam a praticar a mesma maldade. Gente que foi caluniada passa a caluniar. Gente que foi alvo de mentira passa a mentir. Gente que foi perseguido passa a perseguir. Gente que sofreu passa a fazer o outro sofrer. Sabe o que é isso? É gente que não elabora, não consegue dar sentido, ressignificar o seu sofrimento, e ela só repercute, ela só passa adiante. Sabe aquele efeito dominó? A pessoa sofre um baque e passa adiante. Deus não quer isso. Deus não quer que você faça uso da maldade. Deus não quer que você use suas mãos para cometer crimes. Sabe, quando Davi foi insultado por Nabal, quando Davi foi desprezado por Nabal, foi chamado de escravo fugitivo, Davi ficou com tanta raiva que disse: eu vou matar este homem. E aí a esposa de Nabal, Abigail, foi adiante: ela, não faça isso, não suje as suas mãos de sangue, matando uma pessoa que até pela sua maldade estaria muito mais sujeita a sofrer aquelas penalidades até graves. Então Davi, por temor a Deus, atendeu ao pedido de Abigail, e ele não sujou suas mãos contra Nabal. É isso que Deus faz. Deus não permite que o cetro dos ímpios prevaleça sobre a terra dada aos justos, para que os justos não façam uso da maldade. Não faça maldade. Ore a Deus, clame a Deus, seja justo e correto, levante a sua cabeça. Se você tem sido vítima, não fique se vitimizando, mas levante a sua cabeça, ande de forma erguida, louve a Deus, adore ao Senhor e entregue para Deus aquilo que você está sofrendo. No verso 4, no penúltimo versículo do Salmo 125, diz assim: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. Aqui é praticamente um reforço de informação. Ora, aquele que confia em Deus tem um coração íntegro. Aquele que confia em Deus não faz maldade. Aquele que confia em Deus anda no caminho da retidão. Aquele que confia em Deus procura agradar a Deus. Logo, aquele que agrada a Deus certamente será cuidado pelo Senhor. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem.
Trata com bondade os que têm coração íntegro. Quer ser feliz, meu querido? Faça o que é certo. Quer ser feliz? Faça o que agrada a Deus. Ainda que sofra, ainda que passe por dificuldades. O Salmo 15, escrito por Davi, disse: quem é aquele que vai estar na presença de Deus? Quem vai subir ao Monte Santo? Falando da vida espiritual, da vida com Deus. Aí ele vai descrever algumas coisas, e tem lá aquele que mesmo sofrendo dano, não muda a sua palavra, permanece firme em sua palavra. Então, faça o bem, como resultado de sua obediência e fé no Senhor, deixe com Deus o resultado, porque Ele abençoa os que lhe são fiéis. Mas no verso 5, o final do Salmo 125 diz assim: mas, no sentido oposto, em oposição aos que são justos, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo de todos os malfeitores. É isso. O profeta lá no Velho Testamento disse o seguinte: semeia-se vento, colhe-se tempestade. Pessoas que fazem o mal não podem colher o bem. Lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz no capítulo 6, versículo 7, prestem bem atenção, em outras palavras, prestem bem atenção, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquele que semeia da carne colherá corrupção, destruição, mas aquele que semeia do Espírito colherá a vida eterna, os resultados. Confie em Deus, porque os que são ímpios e maldosos não podem esperar realmente o resultado melhor para a sua vida. É consequência. Deus já estabeleceu essa lei. Por isso que no final, diz aqui o verso 5 do Salmo 125, haja paz em Israel. Israel é a nação. Israel é o estado do povo de Deus. Deus quer que Israel tenha paz. Há perseguições, há ataques, há ações dos inimigos, mas Deus zela pelo seu povo. Deus zela por aquele que faz a vontade dele. Somente aqueles que confiam no Senhor têm paz. Quer ter paz? Quer ser feliz? Confie em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. E você realmente vai ser uma pessoa ricamente abençoada em Cristo Jesus. Que você tenha não somente uma noite, mas uma vida inteira abençoada na presença de Jesus, Senhor e Salvador de todos aqueles que nele creem, hoje para todos sempre. Amém e amém.